Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje com Eduardo Christian, de São Paulo, uma pessoa muito inteligente, fantástica, um empresário, palestrante. E como esse quadro do Causos da Van é para nos inspirar com histórias de pessoas que já passaram por alguns desafios, o Eduardo hoje vai contar um pouquinho pra gente da história dele. Vamos lá. Foi Primeiro, difícil? muito obrigado pelo convite. Obrigada, Eduardo. Deixa eu me apresentar primeiro. Sou Eduardo Christian, hoje empresário, palestrante, treinador de outros empresários. Eu vou falar um pouco aí dessa minha jornada, né? De como que eu cheguei até esse ponto. Porque tem um ditado que diz, né? Antes do ter, vem o ser. Né? E aí foi uma das coisas que foi o principal ponto de virada de chave da minha vida. Na época eu morava aqui em Jacutinga, cidade vizinha aqui, e fui pro Brás. Isso já tem mais ou menos 15 anos. Quando eu cheguei no Brás, a gente foi para montar a loja, tal, não sei o que. Chegando lá, eu tomei um prejuízo, não conhecia o mercado, não entendia nada daquela realidade de Brás. E ali eu tive que tomar uma decisão. Porque na verdade eu tomei um prejuízo, perdi tudo que eu tinha. Não tinha muito, perdi um pouco que tinha. E aí veio um momento que eu acho que a gente tem que se olhar no espelho, né? Eu acho que nós como seres humanos, a gente tem que se olhar e falar assim, e agora? O que vai ser? E aí eu tive que tomar essa decisão. E é muito louco, porque quando você tem coisas que você não quer assumir para você mesmo, né? Quando eu me olhei no espelho e falei, tá, e aí, cara? Tu tá ferrado, e agora? Aí me veio uma questão, que você sabe fazer o que da vida? Eu achava que eu era um empreendedor e não era. Eu achava que eu era um bom vendedor e não era. Aí veio uma questão, eu não estudei, eu não fiz faculdade, eu fiz o ensino médio e falei assim, cara, o que você sabe fazer da vida? E aí naquele momento caiu uma ficha na minha paz, né? E falou assim, porra, e agora? Não sei fazer nada. E aí foi aquele momento, eu falei, o que eu vim fazer no Brás? Eu vim para montar uma confecção, eu vim para montar loja e tal. E aí eu falei, tá, mas o que você sabe sobre confecção? Nada. Então se eu vim aqui para isso, eu vou aprender sobre isso. E aí eu decidi, falei, cara, eu vou arrumar um emprego. Você tomou uma decisão. Tomei uma decisão. Uma decisão. Né? Eu falei, vou arrumar um emprego, vou entender sobre confecção. Eu falei assim, em vez de eu fazer uma faculdade, eu vou estudar e ainda vou ganhar para isso. E aí eu arrumei emprego, comecei como auxiliar de corte, numa confecção que fazia private label no Brás. E aí de auxiliar de corte, me dediquei, porque o que é o dedicar? Que é muito engraçado isso, né? É só você ser curioso, sabia? Não sabia. Então, porque eu comecei a trabalhar como auxiliar de corte, eu vi os caras infestando e eu ficava o tempo inteiro perguntando, mas por que tem que fazer assim com o tecido? Por que tem que marcar a mesa? Por que tem que descansar? Por que tem que não sei o quê? Por que tem que não sei o quê? E os caras iam me respondendo, eu ia aprendendo. E isso dava a impressão para os outros, falar assim, como aquele cara é dedicado. Como que ele é esforçado? Como ele é esforçado. E aí, beleza, passou pouco tempo, eu já estava infestando o tecido com os meninos. E aí eu vi os caras cortando, eu ficava a mesma coisa, né? Sim. Ah, mas por que a máquina de corte? Por que tem que afiar? Por que não sei o quê? Por que fura? Por que isso? Aí o cara falou, sobrava as pontas, né? Que a gente fala ponta de infesto. E aí o cara, não, pega a máquina aí, vai, testa aí pra você ver. Cara, passou 3 meses eu já tava cortando. E você tinha aquela pressa de ir embora, tipo, vamos fazer logo, vamos pra... Não, pelo contrário, porque eu tava com sede de aprender. Né? Então, sempre quando terminava, era uma empresa que ela trabalhava em 2 turnos. Então, terminava um turno, a gente tinha a opção de fazer hora extra em outro turno, em outro setor. E aí eu falei, cara, tá, durante meu horário normal eu estou aprendendo corte, na minha hora extra eu vou aprender outra coisa. E aí eu comecei a fazer hora extra na estamparia. Uau! E aí na estamparia eu fui aprender parte de pigmentação, gravação de tela, marcação de mesa e não sei o que, tal. E aí começou e a mesma coisa. Pra que isso? Por que aquilo? Por que isso aqui? O pessoal me chamava de burrinho de xereque. Fala assim, meu, fica quieto um pouco, tudo você pergunta, tudo você não sei o que. Só que acho que as pessoas ficavam tão de saco cheio que falavam, vem cá, aprende isso aqui, vai. Primeiro assim você para de perguntar. E nisso eu fui passando várias etapas. Esse processo levou tempo, né? Então eu fiquei 4 anos como funcionário de uma confecção. Só que aí nesses 4 anos, praticamente eu passei por todas as etapas de uma confecção. E cheguei até o desenvolvimento de produto.
E é muito engraçado, né? Hoje, dentro da minha confecção, eu cuido da parte criativa da empresa. A gente tem uma equipe de estilo, mas eu que coordeno a equipe de estilo. E muitas pessoas vêm e falam assim, você tem dom para criação. Eu falo, cara, não é dom. Você desenvolveu. É prática. Você não sabe quantas noites eu virei para aprender a desenhar, para aprender Corel, para aprender não sei o quê. Com quantas pessoas eu fui conversar para saber como é que fazer pesquisa de moda. Então hoje é fácil as pessoas olharem o seu resultado e falar, nossa, parabéns, você tem um dom. Qualquer pessoa pode ter esse dom, seja em qualquer área da sua vida, desde que você se dedique, seja curioso, pergunte, sabe assim, você só vai ter aquilo que você dá. Então assim, eu dei muito tempo da minha vida para ter o que eu tenho hoje, né? Então é uma troca. Eu abri mão de balada, eu abri mão de viagem, eu abri mão de muita coisa e eu doei o meu tempo e em troca, o que eu tive? Conhecimento. Né? Então esse conhecimento hoje faz a diferença na minha vida. Que aí passou essa fase. E aí eu entrei na parte de criação e falei, bom, e aí? Já passou 4 anos, o que tu vai fazer agora da tua vida? Né? Então vamos tomar a segunda decisão. Sair da empresa e decidir fazer a minha própria coleção. E como que foi essa primeira coleção? Essa é muito louco. Por quê? Eu não tinha grana. Né? Então o que eu fiz? Eu já tinha a expertise de produção, de criação, desenhei minha primeira coleção, fui na Rua Almirante Barroso lá no Brás, que é onde vende retalho de tecido. Sim. Aí eu comprei vários retalhos de tecido. Como eu já conhecia piloteira, modelista, pessoal de bordado, fiz amizade, meu network, né? Meu network ali no meio estava bem interessante. E aí eu fui eu queria um molde assim, 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 assado, beleza. Fui numa piloteira, eu quero isso, isso, isso. Aí fui no outro tal, fiz uma coleção, cara, sensacional. E aí, o que eu fiz com a minha coleção? O que você fez? E aí começa a jornada. Enfiei a coleção embaixo do braço e comecei a bater nas portas de várias fábricas de tecido para pedir crédito. Não tinha dinheiro para comprar. Não tinha dinheiro. E normalmente, né, as empresas para liberar crédito, você tem que ter um CNPJ, você tem. Sim. Mas eu falei, cara, não, eu já tenho. Não me custa nada. E assim, durante essa minha jornada ali dentro do Brás, eu conheci muitas pessoas, né? Então eu fui, cara, e apresentava a coleção para um e para outro, e para um e para outro, para um para outro. Eis que assim, tomei uns 3 meses de portada na cara. Nossa. Né? E até que uma amiga, através desse network, virou e falou assim, olha, o meu patrão tá querendo montar uma marca. Aí eu falei, é mesmo? Ela falou, é. E eu falei de você pra ele. Aí eu falei, tá bom, marca uma reunião. Marcamos a reunião. Ela falou, ó, tipo, né, o patrão, não sei o quê. Sim. Ah, ele quer ver o teu produto primeiro. Beleza, deixei o meu monstruário lá, morrendo, né, tipo... Que medo! Meu filho tá aqui! Vai pegar e vai enfiar! Mas aí beleza, passou uma semana, ele me chamou para uma reunião, quando eu cheguei lá, ele virou para mim, curto e grosso, falou, foi você que fez isso aqui? Eu falei, foi. Ele veio e falou assim, eu quero montar uma marca, preciso de um sócio. E fez assim com a mão. Nossa! Aí eu falei, porra, e agora? E agora? E agora? A primeira emoção depois. Primeira emoção, tá, Agora. e aí? Aí ele virou para mim e falou uma coisa, falou assim, só não vou dar dinheiro na tua mão. Ele falou, eu vou te dar matéria-prima, você se vira. Faça. Uau! Uau! Porque às vezes muitas pessoas buscam isso, né? Ah, eu quero um sócio investidor, eu quero não sei o quê. Ah, papá. Mas aí que tá. Você fazer coisa com dinheiro é fácil. É fácil. Então, assim, foi uma coisa muito legal da parte dele, que ele desde o começo ele já teve essa sacada, sabe? De virar e falar assim, não, eu não sei quem que é o Eduardo, não sei qual que é a dele, tal, não sei o quê. Então eu falei assim, eu vou dar um X de matéria-prima na mão dele e vamos ver o que ele faz com isso. E ali eu fui pra cima, trabalhei 24 horas por dia, que ali eu era estilista, eu virei modelista, eu virei infestador, eu cortava, eu carregava a Kombi, eu levava pra oficina, eu buscava, eu isso, eu aquilo, beleza, fizemos o estoque. E agora?
Mas tem que vender. Outro passo. Outro passo. Network. Esse meu tempo que eu fiquei no Brás, e essa questão da curiosidade, de querer conhecer pessoas e querer entender de tudo, tal, não sei o que, eu acabei conhecendo representantes comerciais, pessoal de loja e tal. Cara, sem vergonha nenhuma. Saí batendo, falei, cara, me ajuda. Você tem um cliente para você me arrumar, uma indicação que seja, fui no outro. E aí, o pessoal, né, você é mó gente boa, cara, eu vou te arrumar um cliente, eu vou te arrumar outro. E foi uma coisa tão impressionante que os 2 clientes que vieram compraram tudo que a gente tinha no estoque. Só que tem um detalhe, me indicaram 50 clientes. Então nessa hora a gente falou, agora nasceu a empresa. Agora o negócio vai. E ali começou a nossa jornada, a gente saiu de uma produção, que foi a nossa primeira produção de 3.000 peças. Para você ter uma ideia, em menos de um ano a gente estava fazendo 100.000 peças por mês. Nossa, que alegria! 100.000 peças mês. E ali o negócio cresceu mais, a gente montou o nosso próprio showroom, montamos uma rede de loja de varejo, montamos franquia, não sei o que, o negócio tomou uma proporção gigantesca. Né? Mas tudo veio do quê? Né? Eu estou resumindo um pouco desse contexto, que se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás, sabe, de ter olhado e de ter... Tudo bem, quando você se olha e fala assim, eu não estudei, eu não isso, eu não aquilo, eu não me vitimizei em relação a isso. Né? Eu não olhei e falei, a vida não deu certo para mim, a vida pode dar certo para qualquer um. Porque se você pegar toda a história de case de sucesso, por trás de um case de sucesso vem um case de fracasso. Sim. Né? E ali foi onde, se não tivesse acontecido tudo isso, se eu tivesse saído daquela época que eu cheguei no Brasil, tivesse dado certo, talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Verdade. Talvez eu não teria o que eu tenho hoje. Verdade. Porque deu tudo errado quando você foi pra lá. Né? E a partir disso é que você foi fazer essa experiência de aprender. Sim. E foi esse momento que eu decidi. Falei, E aí beleza, aí a empresa cresceu, não sei o que, estamos no momento assim, muito bom da empresa. Aí vem a outra virada de chave. Que eu falei o seguinte, eu não posso parar de aprender. Não é porque eu cheguei num nível X que eu tenho que sentar e falar, consegui. Agora eu vou descansar. Exato. Não é assim que funcionam as coisas. Então eu falei assim, eu preciso estudar mais. Eu preciso entender mais de confecção, eu preciso entender mais do meu mercado, eu preciso entender mais do que eu faço e tudo mais. Então eu comecei a ficar obcecado, né, em querer melhorar processos, em querer qualificar a equipe, isso e aquilo e tal. E aí foi muito engraçado. Eu comecei a contratar consultores, equipes, tal, não sei o quê. E eu vi os caras dando treinamento, tal, não sei o quê. Eu falei assim, não, cara. Se eu for lá dar o treinamento, porque não é desmerecendo, mas eu falei assim, é que a minha equipe ela tem uma sinergia muito forte comigo. E aí eu falei, não, eu vou me qualificar, eu vou me preparar e eu vou treinar a minha equipe. E eu vou treinar a equipe. Funcionou? Você fez isso? Eu fiz isso. Aí eu busquei os mesmos conhecimentos que aqueles consultores tinham e eu comecei a qualificar a minha equipe e tal, não sei o que. Nossos resultados cresceram ainda mais. E ali foi o momento que a empresa deu um outro upgrade. E aí fala aí, Eduardo, e agora? Tá satisfeito? Não, quero mais. Adoro. Quero mais. E aí foi onde a gente começou a expandir para outros ramos. Né? Tanto que eu e meu sócio hoje nós não temos só, né, essa empresa, hoje nós temos várias empresas. Sério? Desde parte têxtil, restaurantes, empresa de tecnologia, empresa de treinamentos, então a gente foi diversificando, né, partindo para outros nichos de mercado. E aí eu não satisfeito, falei assim, eu preciso melhorar, eu preciso elevar a minha régua. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu falei, qual é a melhor forma que tem para você aprender? Ensinando. Aí eu falei assim, cara, se eu começasse a ensinar o que eu sei para outros caras de confecção, e fui, gratuitamente. Comecei a me oferecer. Você tem confecção? Tem. Cara, não sei o que, deixa eu te ensinar uns macetes, umas coisas que eu sei, tal. Sério, você me ensinaria? Ensino, tal. E teve gente que falou, não quero aprender nada de você não, Não, você só conhecer. Então,
E aí aí comecei 1, 2, 3, 5, 10, óbvio que eu não desfiz, né, eu separei um espaço do meu tempo, Sim. né, para poder me dedicar a essa nova ideia, esse novo projeto, e foi mais uma nova jornada de 2 anos. Nossa. Visitando fábricas no Brasil inteiro, treinando, e aí nasceu essa questão de palestra, que aí o pessoal, pô, cara, não sei o que, faz palestra, e hoje eu enxergo possibilidade de negócio em qualquer coisa. Em tudo eu enxergo possibilidade de negócio. Que legal. Não, você faz palestra? Claro que faço. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Aonde que é? Ah, se for no velório eu vou. Se for onde que for, me manda que eu vou. E foi assim. Comecei fazendo palestra para 5 pessoas, para 10 pessoas. E aí o negócio foi para 50, para 100, para 200, para 2.000 e não sei o quê. E aí eu transformei a palestra também em um negócio. Hoje eu cobro para fazer palestra, até porque é o meu tempo, meu know-how que eu estou dedicando ali. Aí veio a questão do quê? Do treinamento. Aquilo que eu fiz lá atrás de querer ensinar outros empresários, eu desenvolvi uma metodologia. Aí peguei essa metodologia, transformei em um treinamento. Minha primeira turma de treinamento foi engraçado porque assim, eu aprendi, né, os tombos da vida. Minha primeira turma de treinamento foi gratuita. Eu chamei 80 pessoas para me darem feedback. Uau! Aí eu fiz o curso, fiz a apostila, coisa mais linda, profissa. Uhum. Tudo nível, já era pra valer, já era pra valer. E aí eu troquei essa experiência com as pessoas, falei assim, ó, eu tô aqui pra doar o que eu tenho de melhor pra vocês e em troca eu quero que vocês me deem o que vocês têm de melhor também, que é o que? A opinião sincera de vocês. Aonde eu posso melhorar, o que eu posso fazer e como fazer. E ali nasceu o primeiro treinamento, foi um dia de treinamento, 15 horas de treinamento sem parar. O pessoal ficou do começo ao fim, o nível de energia lá em cima, porque não era palestra, era ensinando o dia a dia da confecção, as técnicas, as estratégias, tal, não sei o que, beleza. E aí o pessoal falou, cara, maravilhoso, ajusta isso, mas por favor, passa para 2 dias no evento. Que a gente quer mais. Falei, beleza, aí ajustamos, aí fomos pro profissional, falei, agora é tudo ou nada, né, agora é evento para valer. E ali, primeira turma do evento, 400 pessoas. Primeira turma, 400 pessoas. Segunda, aí já começaram a me chamar para ir para outros estados. Aí fomos para Goiânia, chegamos em Goiânia, lotação máxima do lugar. Depois fomos para Blumenau, lotação máxima e tal. Então hoje, quando as pessoas veem, né, pô, olha o cara, onde ele chegou, cara, uau! Mas olha atrás, né? Então, esse processo todo para eu chegar a ter uma empresa, uma confecção bem sucedida, para ter uma empresa de treinamentos que hoje, graças a Deus, é uma empresa muito bem sucedida e outros negócios e tal. Cara, tudo veio dessa jornada, né? E eu, resumindo tudo, eu vejo muita ansiedade nas pessoas hoje em querer começar um negócio e já dar aquela tacada, porque se vende muito essa ilusão hoje, né? De que é fácil. Não que seja difícil, não que seja difícil, tá? Mas o ser fácil, as pessoas colocam muito fácil. E não é tão fácil assim. É uma jornada, é um processo. Se não tiver disciplina, decisão, muita vontade, Sim. Porque é um esforço. Quantas coisas você está abrindo mão para estudar, para aprender, para se dedicar? E outra coisa, você me disse, a gente conversou um pouquinho antes. Eu achei muito interessante o que o Eduardo me disse. Eu fiz uma pergunta para ele, por que será que as pessoas desistem? Que elas começam alguma coisa e fazem um curso, fazem algo e desistem. O que você respondeu para mim, Eduardo? Que foi o que você não teve. Porque você continuou. Foi. Exatamente. As pessoas elas desistem porque elas não sabem nem porque elas começaram. Né? Então a pessoa vai lá, fez um treinamento. Mas para que você fez esse treinamento? Às vezes mas porque eu quero melhorar de vida. Não, não é só isso, cara. O que tem por trás disso? O que você realmente quer com isso? Né? E aí as pessoas vai lá, faz um treinamento, não sei o que, não pratica. Aprende, não coloca em prática. Não tem um porquê, não tem um objetivo por ter feito aquilo. E ali se perde tudo, né? Como muitas coisas na vida. Né? E eu falo, isso não serve só no âmbito profissional. Hoje eu vejo muito trazendo essa mesma analogia para a vida pessoal. Os relacionamentos estão ficando descartáveis. É como se eu experimentasse, não, troca. Não, troca. Só que o próprio nome já diz, né? Relacionar-se. Né?
que é você se doar, é você entender, é você abrir mão, é você isso, é você aquilo, que tem a ver com a jornada do cara de sucesso também, que é a mesma coisa, é o doar-se, você vai ter momentos de alegria, mas vai ter muitos momentos de tristeza, você vai ter momentos de felicidade, de êxtase, mas vai ter horas que você vai chorar, que você vai querer desistir de tudo, que não sei o quê. Só que aí essa persistência, essa perseverança, esse relacionamento que você cria com o seu propósito de vida. Então, você falta muito isso, sabe? A pessoa, ela tem que se relacionar com o que ela quer para a vida. Então, e persistir naquela relação, que não é fácil. Que não é só, porque Não. começa com aquela paixão, né? Depois dá uma Sim, dá uma apagadinha, mas... O pessoal começa na jornada do empreendedor, tem muito disso. O cara entra, mundo de empreendedor agora, uhul, vamos mudar de vida e tal. Quando o cara começa, aí vê que não é tudo aquilo, né? Não é bem assim, mas né? nossa, mas não é assim, mas não é isso, mas não é aquilo. Aí muitas vezes o cara pensa em desistir, o cara não sei o quê, mas aí entra o ego, não posso desistir porque eu cheguei até aqui, e por aí vai. É muito louco isso, né? É muito louco. Mas... se tem uma dica que eu deixaria, seria assim, eu falar dica do milhão, pega essa aí, ó, dica do milhão. É justamente assim, você olhar não só o palco, mas olhar os bastidores. Né? Então o que é não só olhar o palco? É não olhar só a pessoa do sucesso ali, né? Mas olhar o que está por trás. Né? Qual foram os bastidores que trouxeram aquela pessoa onde ela está hoje? Porque tem muita gente hoje que está subindo no palco que não teve bastidores. E como assim, Eduardo? É o cara que quer ensinar os outros a ser rico sem ter ficado rico. Sabe? Um exemplo, que eu chamo isso de guru de palco. Né? É o cara que quer falar uma coisa que ele não viveu. Mas é muito inspirador quando você encontra pessoas reais, pessoas que realmente tiveram uma jornada. E eu me inspiro muito nessas pessoas. Né? E hoje o meu network, ele é muito próximo dessas pessoas. As pessoas que antes eram minha fonte de inspiração, hoje são os amigos que sentam ao meu lado. Né? Porque eu fiquei tão ficcionado em querer estudar a jornada deles, que quando eu conheci eles pessoalmente, parecia que a gente era amigo. Eu sabia tudo da vida do cara, sabe? E aí o cara olhava para mim e falava, cara, mas você é tão gente boa, parece que eu já te conheço há 10 anos. E ali criou uma empatia e virou um relacionamento de amizade e hoje somos amigos. Todas as pessoas que me inspiraram lá atrás hoje convivem comigo. Eu tenho o privilégio de fazer parte do hall de amigos deles, porque isso também influencia, né? Você conviver com pessoas que têm a te ensinar, né? Conviver com pessoas que têm algo para te passar, para te elevar para outro nível. Pegou a dica do milhão? Gente, é isso. Eduardo, muito obrigada. Tenho certeza que, olha, quem quiser dar essa viradinha de chave aí, vai aproveitar todas essas dicas. É isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. E desejo a todos vocês que estão vendo sucesso. Mas o sucesso só vem para quem corre atrás. É isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus, viu?